Muy buenos días, un saludo muy especial Muito al bom misionero dia. Miguel Uma Bermúdez Marín saudação muito y especial a ao todos los missionário ministros, Miguel hermanos y Bermudes Marim, hermanas que están conectados a a todos través os del ministros, satélite irmãos e Amazonas y irmãs del que estão conectados satélite através do Eutelsat satélite 8 Amazonas e o satélite y demás Eutelsat medios de 8 comunicación. e demais meios de Hoy, comunicação. sábado 5 de octubre Hoje, de este sábado año 5 de outubro 2024, deste ano 2024. buscamos en el Evangelio según San Mateo, Vamos buscar no Evangelho segundo São capítulo Mateus, 21, no capítulo verso 21, 42, versículo en adelante, 42 que em nos diante. dice: Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que Disse-lhe rechazaron los Jesus: Nunca edificadores leste nas ha venido a ser Escrituras cabeza a del pedra ángulo? que os edificadores El Señor ha rejeitaram, hecho essa esto, foi posta por y es cabeça do cosa ângulo? Pelo Senhor maravillosa a foi nuestros ojos. feito isso, e é maravilhoso Por tanto, os aos digo nossos que olhos. el reino de Dios Portanto, eu vos será digo que o quitado de reino de vosotros Deus será y será tirado de dado a vós gente que produzca e los será frutos en dado a ella. uma nação que dê os Y el que frutos, cayere os sobre seus esta frutos. piedra será quebrantado, E o que y sobre cair quien sobre ella essa cayere, pedra le desmenuzará. será quebrantado, e sobre quem ela cair, despedaçará. E os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava deles, e, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Para esta ocasión tenemos como tema Para essa ocasião, temos como tema hasta llegar a la piedra de salud. desesperar até chegar à pedra de salvação. Desesperar hasta llegar a la piedra de salud. Desesperar até chegar à pedra de saúde. El mensaje de este nuevo dia, A mensagem desse novo dia, que foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago no dia 1º de março de 2003, em Lima, no Peru, nos diz assim: Agora, Deus prometeu também para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, filhos e filhas. Ele prometeu o Filho prometido para o último dia. E esse será o que receberá a adoção. E com ele todos os filhos e filhas de Deus do último dia. E agora vocês vejam. Os últimos será o primeiro que receberá a adoção física, porque os outros mensageiros e profetas já terminaram seu tempo. Ou seja, os 7 anjos mensageiros e o reverendo William Branham, que é o 7º anjo mensageiro, já terminou o seu tempo aqui. O nosso irmão William nos fala em 2013. E nesse ano 2024, também o Dr. William Soto Santiago já não está mais. Deus o levou em 2019. Agora, vejam que também esse profeta não recebeu sua transformação estando vivo, sua adoção, a qual, para o tempo de Jesus, tinha que estar adotado para realizar a obra na cruz do Calvário e poder dar a sua vida e tornar a tomá-la. Porque somente um filho de Deus adotado pode dar a sua vida e aos 3 dias e meio ressuscitar. O que vemos no Apocalipse capítulo 11. Assim como foi a primeira vinda do Senhor, também na segunda vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, acontecerá o mesmo. Porque são os ministérios de Moisés e Elias adotados, porque tem o título de propriedade, do qual no livro Os Selos, ali ele colocou uma escrita que diz: os ministérios adotados no Monte de Sião, Moisés e Elias têm o título de propriedade. Ou seja, que para ser adotados, tem que ter o título de propriedade. Agora vejam, nenhum dos mensageiros ressuscitou no 3º dia.
será o segundo mensageiro de Deus que, estando vivo, vejam, dará sua vida, porá sua vida, porque poderá dizer: ninguém me tira a vida, eu a ponho, a dou por mim mesmo para tornar a tomá-la, porque é o ministério adotado, o mesmo que aconteceu na primeira vinda do Senhor, ou seja, que será o segundo, que também passará pelo mesmo. E vocês vejam que ali no Apocalipse 11 nos mostra que quando terminaram o seu testemunho, vejam, e eles morrem antes de começar a grande tribulação, antes dos 3 anos e meio, como nosso irmão William nos fala, nessa escrita no livro de Citas, que já lemos, que diz que Moisés e Elias morrem antes dos 3 anos e meio. Ou seja, que é o cumprimento, onde esse instrumento, depois que terminou ali seu ministério, ou testemunho, ou seja, Deus operando através dele, fazendo essa obra que esteve realizando, então aí cumpre esse sonho, essa visão ou sonho da irmã, que ela viu quando ele baixava para sair do carro, atiraram nele. Também ele escreve explosão. E o Espírito Santo lhe disse que isso será mais adiante, ou seja, que tudo isso, no que foi mostrado ali, tudo isso que foi mostrado ali tem cumprimento nesse tempo final. E em nenhum dos mensageiros se cumpriu isso. Portanto, isso que está nos dizendo aqui diz: e nenhum deles recebeu a adoção física estando vivos. Vejam, depois que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou depois dos 3 dias. Vejam, ressuscitou com um corpo eterno e glorificado. Ou seja, que não viu corrupção. Foi como se desse um passeiozinho, como o nosso irmão William disse, e nós já lemos isso de uma mensagem que ele pregou, e há pouco nós lemos, onde estará somente dando um passeiozinho. Eu creio que essa mensagem foi colocada também. Somente estará dando um passeiozinho de 3 dias e meio, e vejam, ele diz que depois se levantará sobre seus pés, ou seja, que quando ressuscita, aí já ressuscita em um corpo eterno e glorificado. É o único mensageiro depois de Jesus, o único profeta mensageiro dispensacional que obtém a adoção estando vivo, para poder dar a sua vida e depois ressuscitar nesse corpo eterno e glorificado. Assim como Jesus ressuscitou primeiro, ele diz, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, ou seja, que primeiro estará cumprindo a ressurreição desse instrumento e depois a dos mensageiros com seus grupos, porque recordem que esses 3 dias equivalem ao tempo onde estará sendo realizado esse julgamento na 6ª dimensão. Agora continua dizendo, vejam, e agora para o último dia, o último é o que recebe a adoção espiritual e depois a adoção física. Assim como Benjamim recebeu uma dupla porção, vejam, e tem uma dupla porção, e essa é a plenitude de Deus, de Cristo, para o último dia, se manifestando no que será adotado nesse tempo final. Vejam. E essa será a manifestação de Cristo em um Filho seu, que Ele vai adotar no último dia. E por meio dele fazer grandes maravilhas, vai manifestar os ministérios que Ele prometeu para esse tempo final. Quais ministérios? Os ministérios de Moisés e Elias, vejam. Isso foi em 2013. Ali ele estava dando luz, mesmo que antes, em outras mensagens. Mas aqui já estava falando que ele ia manifestar, o Senhor ia manifestar, o Espírito Santo ia manifestar os ministérios correspondentes. E quais são os ministérios prometidos para o tempo final? Os ministérios de Moisés e de Elias. E continua dizendo, portanto, quando estiver adotado, então na 3ª etapa, a 3ª etapa em toda a sua plenitude estará manifestada nele. Em quem? Nesse instrumento. A 3ª etapa é a palavra.
Portanto, vocês vejam que, ao a palavra estar manifestada nele, porque tem o título de propriedade, então é o ministério adotado. É por isso que Deus começa a trabalhar com esse ministério, realizando a obra que corresponde ao cumprimento da visão da capa, onde nesse tempo final Deus está dando a fé para ser transformados e raptados. Vejam na página 380 do livro Os Selos, ali nos diz assim, o irmão Branham diz nesse relato do trono, onde ali ele viu a Jesus e o anjo. Começa na página, aqui mesmo na página 380 até a 381. Eu queria chegar a essa página para ler para vocês essa aqui. E a escrita nessa página, depois vocês leem com calma. Essa visão que o irmão Branham teve, um sonho. E ali embaixo ele escreve: adotará um filho ao seu anjo e lhe dará o título de propriedade. Vejam. Esse é o filho do qual nosso irmão ele está nos falando aqui nessa mensagem, o qual recebe a adoção. E com essa adoção vem a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Agora, vejam aqui nessa mensagem também, nos preparando para entrar à Terra Prometida, que foi pregado 4 de março de 1990, nos diz assim, em Medellín, Colômbia, o Dr. Soto disse: eu espero que nessa nova década dos 50, que vai entrar no mês de junho, conforme o calendário gentil, porque conforme o calendário hebraico, eu creio que já entrei, mas já seja por um ou por outro calendário, o que eu desejo é entrar a essa etapa, receber o que Ele me prometeu para benefício de cada um de vocês. Vejam, as promessas que Deus fez, cada mensageiro no tempo que Deus o enviou, espera essa promessa e deseja que Deus a cumpra no seu tempo, como Paulo disse, nós que vivemos, que tenhamos ficado. Vejam, ele falando aí, disse, seremos transformados, mas ele morreu, porque ele estava falando como se fosse no tempo dele, essa promessa da ressurreição e transformação, e assim cada mensageiro esperou no seu tempo, até mesmo o irmão Branham, quando ele disse, ele ia para Israel, e vejam, ele pensava que com o ministério que Deus estava realizando através dele, Deus ia cumprir tudo. E vocês vejam, quando Deus abriu o entendimento dele e revelou para ele que ainda tinha uma etapa, uma era mais acima, e que tinha outro ministério, o qual é o de Moisés, que tem que vir acompanhado com o de Elias, mas na sua quinta manifestação, então ele percebe que são 5, e aí ele volta, regressa. Mas ele também esperou essa promessa, igualmente nosso irmão William. Agora aqui ele está falando algo, nesse ano 50, que ele estava para completar, isso foi em março. Em junho ele já completava os 50, ou seja, conforme o calendário gentil. E ele estava esperando algo da parte de Deus. E vejam, o irmão Branham, com essa idade, ele teve muitas experiências também. Ele visitou os da sexta dimensão, ou seja, que é um ano muito, porém que muito importante. Agora vejam, na mensagem Explosões de Fé, o reverendo William Branham nos diz, na página 36, aqui desta mensagem, somente uma partezinha aqui, que ele disse, quando esse garoto que estava parado ali com seus olhos rebentados assim, eu olhei e algo disse, isso é o que eu estou crendo. Ele está contando aqui
naquela ocasião que ele estava com aquele garotinho, aquele jovem que estava com os olhos rebentados. E disse, isso é o que eu estou crendo. Agora, tem uma chave para saber como entrar ali. Eu creio que Deus vai permitir que eu a conheça, ou seja, que conheça essa chave. E esse é Elias falando. Ou seja, que a Elias lhe será dada essa chave, vejam, isso é o que ele estava esperando. E também o nosso irmão William estava esperando isso. E eu também estou esperando algo da parte de Deus. Continua dizendo, assim que se isso aconteceu, essas coisas que vocês estão vendo será de uma forma tão pequenas ao lado do que será completamente revelado. Ou seja, o que vocês viram em parte ali no livro de Citas, na página 119, onde ele fala ali, na página 119, parágrafo 1057, diz assim, a coisa que temos estado olhando por diante por tantos anos, 4 ou 5 anos, pode ser que é a terceira etapa que foi vindicada, e eu estou certo que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disto, não pode ter agora. Está em existência. E eu fui ademoestado disto para que possa identificar sua presença entre nós, mas isso não será usado em grande maneira até que o concílio comece com seu aperto, e quando fizer, os pentecostais, etc., quase personificarão qualquer coisa que possam fazer. Mas quando vier esse tempo, o aperto, então vocês verão o que viram manifestado temporariamente, verão manifestado em seu poder absoluto. Vejam, isso que ele estava procurando já fazia tempo, isso foi em 63, isso aqui que eu estou lendo para vocês, desta mensagem, Explosões de Fé, foi em 53. Então vocês vejam que 10 anos depois ele menciona isso, que está por ser cumprido, está para ser cumprido da parte de Deus, e ele estava esperando. E ali ele escreve a terceira etapa e o aperto, ele escreveu em cima. Não terá personificações, ele escreveu ali também. Agora vejam o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. Eu sei que está muito perto e sei o que é, mas eu estou esperando. E ao receber, então entraremos a uma nova etapa de grandes bênçãos da primogenitura para cada um de nós. Agora vejam o porquê é tão importante isso que o nosso irmão Brian esteve esperando e que o nosso irmão William esteve esperando. E eu estou esperando por isso, e eu sei o que é. Agora vejam, também nessa mensagem que eu estou lendo de Explosões de Fé, aqui na página 19, na página 29, corrijo, na página 29 diz: ó irmão, se eu não entendo corretamente, Deus me perdoe se eu estiver errado, mas vendo isso na Escritura, vendo que quando ele se levantou e ascendeu ao alto, ele recebeu um nome novo. Um nome que ninguém sabia a respeito disso. Ele coloca, recebeu um nome novo que ninguém sabia a respeito. Então eu vi vindo em seu poder. Ele viu vindo quem? Viu vindo o Senhor em seu poder. E aí, o que vocês viram em parte, verão em seu poder absoluto. Esse é o Senhor vindo em seu poder absoluto. Então eu vi vindo em seu poder. Eu fui ali e disse que ninguém me perturbe no dia de hoje. Deixa eu ficar só. Agora, vocês vejam que nos diz aqui também na mensagem Desespero, na página 22, nos diz assim:
Observa, ela não era egoísta quando Deus respondeu à sua oração e lhe deu filho. Ela o devolveu para Deus, e não por ser egoísta. E não por ser egoísta, por ter essa boa disposição, Deus respondeu não só a resposta que ela desejava, mas que Ele deu um profeta. Essa foi uma bênção acrescentada. Deus tem tais bênçãos em abundância. Essas coisas que Ele nos dá como acréscimo, não só lhe deu um filho, mas deu um profeta. E não tinha tido visões manifestadas por muitos anos em Israel. Samuel foi o primeiro profeta que Israel teve depois de um período de muitos anos. E foi por causa do desespero de uma mãe, que não tinha sido possível ela ter filhos, talvez porque já estivesse em uma idade muito avançada para ter filhos. Talvez tinha 60 ou até mesmo 70 anos. Não o bastante, ela orou desesperadamente porque ela queria ter esse filho. E por que foi assim? Com certeza, certamente Deus lhe havia falado: você não entrará em desespero até que Deus lhe fale. Ó igreja, despertem-se, sacudam. Aí ele escreve: você não entrará em desespero até que Deus lhe fale. Ó igreja, desperta, estremeçam, sacudam-se, belisquem a consciência e despertem nessa hora. Temos que entrar em desespero ou perecemos. Vem algo da parte de Deus. Vejam, aqui também está nos falando que vem algo da parte de Deus. Vem algo da parte de Deus. E eu sei que é assim, diz o Senhor, algo está a caminho. Portanto, nos convém despertar. É uma questão de vida ou morte, e se nós descuidarmos, passará e não veremos. Porque ela não foi egoísta. Então lhe foi dado um profeta. A mulher sunamita tinha um filho, ele escreve, Moisés e Elias. Tinha vindo pela palavra que o profeta tinha falado sobre ela. Agora vocês vejam também aqui na página 28 desta mensagem de desespero, diz assim: agora, irmão e irmã, se Jesus teve que orar mais intensamente, quanto mais intenso nós temos que orar. Se Cristo, o Filho do céu, encarnado, teve que orar de uma forma mais intensa, então, quanto mais nós temos que orar mais intensamente, que somos pecadores e salvos por sua graça. Se essa decisão conduziu o Filho de Deus ao desespero, o que fará para você e para mim? Devemos clamar desesperadamente. Deus se manifestou nesses últimos dias a tal grau a nós, por meio dos seus grandes sinais de poder, que isso devia nos colocar em desespero. E Ele dispôs a nos curar e a nos salvar, o que devia levar todos nós ao desespero, até chegar à pedra de saúde. Agora vejam que aí o irmão Branham também está falando de algo que vem, algo que está a caminho. E diz que nos convém desesperar. Agora, para entrar nessa etapa, vejam que ele disse que tem que entrar com reverência. Isso está no livro Os Selos. Vamos ver ali. Página 482. 481 embaixo. Diz, agora observa que a abertura do sétimo selo também é em um mistério triple, um ministério triplo. Ele escreve Moisés e Elias e Jesus. Eu lhes disse que esse é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão esse mistério. Será na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse que ninguém saberia quando Ele ia voltar. Observaram quando os judeus lhe fizeram essa pergunta? Vamos comparar com a Escritura
a escritura de Mateus 24 com 7 selos. Então vimos que o sétimo selo não aparece, porque o próprio Cristo disse que somente Deus sabe, nem mesmo os anjos sabem. E com razão, porque nem foi escrito, tudo foi silêncio, nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos, ninguém sabe quando ele vem. Mas haverão as 7 vozes, dos 7 trovões, que revelarão essa grande revelação nesse tempo. E eu creio que para nós que não conhecemos isso, não será conhecido até esse tempo, mas sim será revelado naquele dia, na hora quando deve ser revelado, na hora que deve ser revelado. E do lado em ser revelado, do lado esquerdo ele escreve hora e uma pedra angular e as eras. O que nós devemos fazer é ser sumamente reverentes perante Deus e servi-lo, e fazer tudo o que sabemos fazer e viver vidas justas e cristãs. Vean ustedes aqui na página. Agora, vocês vejam aqui, vamos ver aqui também na página 98. Nos dice: ojalá antes de sua vinda podemos ver todas estas coisas. Tomara que antes da sua vinda possamos ver todas essas coisas em detalhes, mas se o tempo não der, vamos conhecer tudo quando ele vier, assim que não é tão importante, ou seja, naquele tempo. E ele escreve futuro do lado direito e do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. Ou seja, que ele, na sua vida, ele estaria mostrando, revelando esse mistério do sétimo selo. Ele se apresentará ele mesmo. Citas, parágrafo 519. Agora vejam o que nosso irmão William continua dizendo aqui. O único que me preocupa é essa coisa que, quando tem bênçãos, também tem juízos. Alguns recebem bênçãos, mas outros, por não estarem preparados, por não estarem alinhados para receber as bênçãos, então lhes vem alguns juízos. E como o mundo está na linha para receber o juízo divino, para que a ira de Deus seja derramada sobre o mundo, então tem uma escritura que me preocupa, que diz que o juízo começa pela casa de Deus. Ou seja, vocês vejam que o que ele nos falou no livro Os Selos, na página 320, 319, 320, 321, 322, na 321, aí está relatando em todas essas páginas de quando ele foi na sexta dimensão. E aqui nessa parte está falando e disse: algum dia ele virá, e virá a ti primeiro, e tu serás julgado. Essas pessoas são seus convertidos que você guiou. Aí ele escreve juízo, julgados. Eu disse: por ser um líder eu tenho que ser julgado? Respondeu: sim. Então eu disse: todo líder tem que ser julgado? Desta maneira? Escreve do lado direito, julgados. Esse é o tempo desses 3 dias e meios que ainda não aconteceu, porque Deus está no meio da sua igreja, realizando a obra do sétimo selo, a obra desse anjo que era diferente dos demais, o qual está dando para a igreja noiva a fé do rapto, tão simples assim. Por isso que ainda não aconteceu a ressurreição. Respondeu sim, e eu perguntei: e São Paulo? Disse: ele também terá que ser julgado com os seus. E ali ele escreve: o juízo começa pela casa de Deus. Então disse: se o grupo dele entrar, então o meu também. Porque eu preguei exatamente a mesma palavra. E aí em cima ele escreve: então os meus, aí ele escreve juízo e desenha uma pedra angular e as eras. Ele batizou no nome de Jesus Cristo e eu também. Eu preguei reticência, e naquele momento milhões gritaram a uma só voz: nisso estamos confiados. Eu pensei, se eu soubesse isso antes de vir aqui, eu teria forçado as pessoas para que viessem. Eles não podem perder essa oportunidade. Então ele disse: algum dia ele virá. E ele escreve: a vinda de Cristo ao paraíso, a sexta dimensão, como foi com os santos do Antigo Testamento.
E como foi lá? Ele foi, passou pelo paraíso após ser crucificado, primeiro passou ao inferno, pregou para as almas aprisionadas que foram desobedientes no tempo de Noé, e depois foi, passou pelo paraíso e dali os ressuscitou. Essa é a ordem que para esse tempo final será da mesma maneira, e isso ainda não aconteceu. Necessita esses ministérios ali para realizar esse julgamento. E somente são 3 dias e meio. Ou seja, que enquanto esses ministérios estejam na terra, realizando essa obra, como no tempo de Moisés, diz que nada podia tocar a Moisés até que terminasse sua obra. E no cumprimento da visão da capa, ali vemos, obtiveram as bênçãos nesses dias. Agora vejam, continua dizendo. Então ele disse, algum dia ele virá. Aqui nem bebemos, nem comemos, nem dormimos. Todos são iguais. Isso não é perfeito? Isso é algo mais além do perfeito, não é sublime? É algo mais além do sublime. Não tem palavra no alfabeto para descrever. Simplesmente, quando chegarmos lá, teremos chegado aonde devemos chegar. Pensei, agora, se isso é tão perfeito, como será mais adiante? E ele escreve, 7ª dimensão, com o corpo eterno. Ele disse, quando Jesus chegar e te julgar segundo o seu ministério, então regressaremos à terra para habitar no corpo novamente. Aí ele escreve, glorificado, e em cima escreve também, no paraíso, na 6ª dimensão, o juízo começa pela casa de Deus. Do lado esquerdo aí também escreve, WMB, e o juízo, a voz do anjo. Regressaremos à terra para habitar no corpo e ali comeremos. Aqui nem comemos e também não dormimos. Lá comeremos quando voltarmos à terra. Agora vejam que o juízo, o julgamento começa pela casa de Deus, como nosso irmão William diz aqui. E continua dizendo, e eu sei que quando entrar essa etapa, vem grandes bênçãos para todos os filhos de Deus, mas o que estiver fora da linha de bênção e esteja dentro da linha para juízo, então antes de começar o juízo para o mundo, certamente receberá alguns juízos, porque o juízo começa pela casa de Deus. E se o justo se salva com dificuldade, onde aparecerá o infiel e pecador? Isso é o que me preocupa, porque eu amo a todos e desejo todas as bênçãos de Deus para todos que creram na mensagem. E eu também. Eu desejo as bênçãos para todos. E essa é a minha preocupação também, que nenhum seja encontrado fora da linha de bênção, mas que seja encontrado na linha e que for encontrado na linha de juízo. Desesperar até chegar à pedra de saúde, que foi o que ali ele escreveu para nós, nessa página 28 da mensagem Desespero. Desesperar até chegar à pedra de saúde. Esse foi o nosso tema para essa ocasião. De hoje, sábado, 5 de outubro deste ano 2024. Desesperar até chegar a pedra de saúde. Que Deus os abençoe e os guarde e nos ajude a estarmos preparados e sempre estar na linha de bênção e desesperar até chegar à pedra de saúde. Que breve Deus ressuscite os mortos, crente nele, e a nós nos transforme. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.